Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem? A paz do Senhor Jesus seja com todos, que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família, que esse dia possa ser repleto de paz, de alegria e que o Espírito Santo possa falar mais ao vosso coração. Meus amados, nós estamos gravando uma série de mensagens da igreja primitiva e nós vamos dar sequência hoje falando um pouco a respeito da cilada da desobediência. Eu gostaria que você compartilhasse essa palavra. Compartilhe para os seus irmãos, envia no WhatsApp, no Instagram, ou até mesmo na página do Facebook. Compartilhe a palavra de Deus. Faça que essa palavra alcance os corações. A Bíblia diz que sabe aquele que ganha almas para o reino de Deus. Se nós não compreendemos isso, não entendemos o propósito do porquê o Pai enviou o Filho para morrer por nós. Então gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 43, que é o texto áureo deste tema que nós estamos estudando aqui há cerca de algumas semanas. Então vamos estar lendo a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Nós estamos numa série de estudo sobre a igreja de Atos, capítulo 2, versículo 42 e 43. Nós estamos destacando os aspectos dessa igreja e pontuando sobre as suas características para o nosso tempo. Já falamos aqui nas mensagens anteriores, você pode acessar no canal que você vai ver as mensagens anteriores que já foram ministradas aqui. Já falamos um pouco sobre perseverança dessa igreja, que é permanecer no que aprendeu desde o princípio. Já falamos aqui um pouco sobre os tipos de doutrina do sistema religioso do nosso tempo. Essa mensagem também é um estudo impactante que abre o nosso horizonte da forma de cultuar e até mesmo de servir a Deus. Lembrando que deve-se a igreja se atentar na doutrina que se segue o ensino de Jesus. Hoje nós temos diversas fórmulas de poder servir a Deus nesse tempo chamado uma geração inovada, de valores invertidos. Então você que é um crente fervoroso, que tem por hábito o prazer de servir a Deus, seguindo a sua palavra, se atente para o ensino que Jesus assim deu aos apóstolos, que foi a base do fundamento da sua igreja. Já falamos dos deveres que os líderes têm de ensinar a sã doutrina, que o seu pastor ou o seu líder, ele tem o dever de te orientar à luz da Bíblia, para que você não venha a ser enganado ou até mesmo receber algo da parte de homens que traduzem a palavra de Deus de uma maneira distorcida ou até mesmo para ganho próprio.
E nós falamos também um pouco aqui sobre outros aspectos importantes sobre o assunto desta igreja. Na semana passada eu falei sobre abençoados pela obediência. Essa mensagem já está gravada no canal anteriormente. A dádiva de obedecer e a graça de obedecer. Hoje eu quero falar um pouco sobre a cilada da desobediência. Eu quero, em pouco tempo, trazer esse referencial para a sua vida. Por que falar sobre isso, pastor? Qual é o objetivo desse tempo de o Senhor gravar uma mensagem falando sobre isso? Por algumas razões. Primeiro, porque a nossa natureza é pecaminosa e caída, e herdada em Adão. E é uma natureza naturalmente rebelde. Nós somos desobedientes. Paulo chama aí, se escrevendo aos Romanos, que a lei do pecado, isso aí está narrado em Romanos, capítulo 7, que a lei do pecado, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 7, versículo 1 a seguir, ele diz assim: em mim está a lei do pecado, em mim está a lei do pecado. E no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, ele diz que está em nós a lei do Espírito, ou seja, aqueles que se convertem a Cristo e que são influenciados pela graça de Deus, não deixa de reger pela lei do pecado. Isso é interessante. São criados, amaestrados pela lei do Espírito. Nós somos criados e amaestrados pela lei do Espírito. Nesse dia, estava pensando, um povo islâmico, se o indivíduo quebrar o código, ele vai ser punido pelo aquele código que é padrão de origem de sua vida. Ele é intimado a seguir passo a passo. No povo islâmico, se esse povo quebra esse protocolo de regimento, ele é punido. Dos outros sistemas religiosos, da mesma sorte. No cristianismo é muito incrível que Deus quer que você obedeça. Deus, ele não obriga você a ser uma pessoa que você não queira ser. Deus não intima você a ser aquilo que você não deseja a ser. Deus não coloca uma corda no seu pescoço e sai te puxando dizendo, você tem que ser essa pessoa que eu quero. É incrível que em outras seitas religiosas a pessoa é intimada e obrigada a seguir esse regimento. Mas no cristianismo não. Deus, ele nos traz a lei, a sua palavra, o bojo de ensinamento, mas ele quer que nós obedecemos a ele, simplesmente, sem forçar, sem obrigar, por livre e espontânea vontade você obedecer. Só que ele não quer que você obedeça por força, mas ele quer que você obedeça por liberdade, e muitas pessoas não entendem isso. Muitos líderes e pastores acham que é um simples fato nós intimarmos pela força e cobrarmos uma obediência, seja ela de um ministro, seja ela de um líder de um departamento, ou até mesmo das ovelhas do pasto, que Deus assim o confiou. Nada por força atrai a obediência a uma pessoa. Jesus Cristo não veio nos forçar a obedecer. Ele nos trouxe a sua palavra para que nós obedecêssemos a ela por liberdade. Simplesmente por isso. E escute uma coisa. Deus não quer forçar a nossa obediência. Ele quer que a nossa obediência seja uma oferta dada ao Senhor. Deus não quer nossa obediência
que seja uma entrega. Ele quer que a nossa obediência seja uma dádiva, seja uma adoração, seja um pleno reconhecimento daquilo que nós reconhecemos que Ele é soberano, majestoso, e eu decido seguir as suas orientações. Porque nós somos escravos, nós somos filhos. Tem muita gente que fala assim, do conceito, mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo falou que nós somos escravos e servos do Senhor. Pois bem, nessa colocação de Paulo estava querendo dizer o seguinte, que ele estava a senhorio do Deus Todo-Poderoso. Ele estava preso no Senhor, ou seja, a serviço do Senhor, sem impor nenhum fator físico da sua vida, mas hábito e pronto para a causa de Jesus Cristo. Quando Cristo morreu à cruz, Ele nos fez herdeiro da sua herança. Ele nos fez herdeiro através do Filho ao Pai, para estarmos diante do seu trono. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, tirando a parede da separação. E quando ele desce ao terceiro dia, nos lugares mais profundos da terra, e põe a chave da vida e da morte, a Bíblia diz que foi dado todo o poder, no céu e na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele disse também em sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, todo escravo, todo preso, todo acorrentado, só há um caminho para a liberdade, que é Jesus Cristo, o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é bastante interessante nós trabalharmos com um conceito que Deus não trabalha com um escravo, mas sim com um filho. E trazendo a linha de compreensão, há 432 anos a Bíblia diz que Faraó escravizava Israel. E Deus levantou um libertador para libertar o seu povo. Então nós estamos na linha de conceitos de filhos e não de escravos. E isso é muito interessante. Então o Senhor não quer que sejamos obedientes por medo do chicote. Eu vou decidir obedecer porque senão eu vou para o quinto dos infernos. Eu vou ser excluído da minha igreja onde eu congrego, aonde eu sirvo a Deus. Deus não quer que você obedeça a Ele à base de chicote. Ele quer que nós sejamos obedientes porque a sua natureza está sendo produzida em nós. A sua palavra está sendo gerada em nós. O seu amor está sendo gerado em nós. O aspecto e a característica da natureza divina está sendo gerada, produzida em nós. E Ele quer que nós obedecemos por isso. E é nisso que muita gente se engana. Se eu desobedeço a Deus e Deus não me dá um peteleco, se eu desobedeço a Deus e Ele não me mata, então Deus não está se importando com tudo que eu estou fazendo? Não se engane. Ele muito se atenta, como um pai acompanha os seus próprios filhos. E o que não vai ficar espancando o tempo todo os seus filhos, para que eles se tornem obedientes. Mas tem um porém que você precisa saber. Sempre há um momento que o pai chama o filho para uma conversa, para os assuntos que estão pendentes. Então não pense você que está vivendo uma vida profana, que está vivendo uma vida de valores invertidos. Não pense você que você está se saindo bem, que ninguém está te vendo, que está tudo oculto.
Vai chegar a hora do seu pai te chamar para ter uma conversa dos assuntos que estão pendentes, e essa hora vai chegar. Louvado e engrandecido seja Deus. É melhor obedecer, disse Samuel a Saul. Deus não lida com escravos, Deus lida com filhos. E ele está lhe dando liberdade. Mas vai chegar uma hora que ele vai lhe chamar para uma conversa. Uma hora ele vai lhe chamar para uma conversa. Eu não sou escravo de Deus, eu sou filho de Deus. E eu compreendo e entendo que, como filho de Deus, eu devo me submeter ao meu pai. Eu devo seguir as ordens do meu pai. Eu devo fazer tudo aquilo que meu pai me orienta, porque ele é meu pai, eu sou seu filho, e seguindo as ordens de meu pai, serei bem sucedido nas minhas ações, nos meus atos e em tudo aquilo que a minha vida rege. Então isso é bastante interessante. Agora você precisa entender: a quem é mais dado, mas também é cobrado. O escravo, se ele se torna muito desobediente, você expulsa ele de casa. Seu senhor expulsa de casa. O filho, você não expulsa, mas coloca dentro de um quarto para uma conversa mais reservada. A primeira pergunta que faço hoje a você que vai assistir esse vídeo: que tipo de filho somos? Que tipo de filho você é? Que tipo de filho você se tornou? E que tipo de filho você é na atualidade? Como estamos lidando com o nosso privilégio de filhos? Será que você é um bom filho? Ou será que você é um péssimo filho? A Bíblia diz em João, capítulo 10, versículo 9, assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá. Isso é liberdade, direito de ir e de vir. E repito, porque Deus trabalha com o filho. Quando a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, não quer dizer que eles não percebiam uma lavagem, ou não recebiam uma lavagem cerebral com a base dos ensinos dos apóstolos. Não quer dizer isso. Não quer dizer simplesmente isso. Quando a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, não quer dizer que eles recebiam uma lavagem cerebral com base nos ensinos dos apóstolos. Não é nada disso. Eles eram livres para também obedecer ou não obedecer. Eles tinham a opção de seguir ou não. Se você for ler a Bíblia em Atos capítulo 5, Ananias e Safira chega diante de Pedro e solta uma mentira. E Ananias e Safira morre por causa da mentira. Mas Pedro diz: mas sendo teu, tu não eras livre para reter e livres para entregar? Por que então mentisse ao Espírito Santo? Preste bastante atenção. Quando você é livre, a sua responsabilidade é maior, porque você responde pela liberdade que você recebeu. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles eram livres para obedecer, como se fosse uma oferta de um filho. O que eu quero compartilhar com você nesse dia é que, com essa liberdade da obediência, muitas das vezes nós optamos pelo caminho da desobediência e caímos numa cilada. E o que houve com aqueles que escolhem o caminho da desobediência? O que acontece, pastor? Aqueles que tomam a opção pelo caminho da rebeldia, eles terão a consequência das suas escolhas. Perseverar na doutrina dos apóstolos é também rejeitar a cilada da desobediência, porque a desobediência te faz escravo.
No livro dos Juízes, a Bíblia diz que Israel tem aproximadamente uns 300 anos, que saiu do Egito e conquistou a terra. Todas as tribos já estão instaladas. Israel está estabelecida agora como povo. E ao redor de Israel existem algumas nações inimigas e que querem destruir Israel, custe o que custar. A Bíblia diz que o Senhor os preserva enquanto Israel permanece fiel e obediente aos mandamentos do Senhor. Nenhuma nação prevalece contra Israel enquanto Israel está seguindo um caminho de obediência. De repente a Bíblia diz assim: Israel se rebelou e o caminho tomou para outros deuses. Em Juízes capítulo 6, por exemplo, quando os medianitas escravizam o povo de Israel, o texto é muito claro a partir do versículo 9 e no versículo 10, que eles esqueceram da palavra do Senhor e não ouviram os profetas que o Senhor os enviou. Então é bastante importante que muitos de nós, às vezes, atravessamos consequências nas nossas vidas por optar pelo caminho da desobediência, pela cilada da desobediência, pelos atalhos, pelo caminho mais fácil, pelo aquilo que é surgido diante de nós, para que eu e você temos mais uma facilidade, seja ela numa área física, moral, em tudo que a vida condiz. Em segundo lugar, a cilada da desobediência nos torna rejeitados de Deus. Tem gente que só pensa que Deus é lerdo ou passo de blando a ele. Eu vou passar de blando porque Deus não viu, então isso aqui não tem nada a ver, vou pegar, vou fazer e nada vai se acontecer. Querido, Deus não é lerdo. Desculpa aqui, a Deus não é idiota. Tudo Deus está observando. Não há nada oculto e patente que Deus não vê. Deus é santo, se você não reconhece isso. Ele é soberano, ele é perfeito. Os cabelos brancos que ele tem na cabeça representa Deus na visão de Daniel. E na visão de João não é velhice, é eternidade. Deus está vendo tudo. Se você pensa que tem gente que Deus não rejeita, você está enganado. Tem uns que eles entregam às paixões infames. Pastor, onde está isso? Pelo amor de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 8. Olha o que diz. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Olha o que diz. E da mesma maneira, também o Espírito, Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Querido, entenda, o que é entregar? É soltar a trave da mão e diz, vai, você quer ir? Então vá, meu filho, porque eu estou intercedendo por vós para não tomar um caminho de desobediência. Mas se você quer seguir, siga em frente. No Salmo 73, Asaf diz, o ímpio prospera para a sua própria destruição. O ímpio prospera para a sua própria destruição. Em 1 Samuel, o Senhor dá uma orientação a Saul, e Saul comete 2 atos de rebeldia contra Deus. O primeiro, por causa da popularidade, e o segundo, na tentativa de agradar a Deus com sacrifício. Em 1 Samuel, capítulo 13, no versículo 13 ao 14, aqui Saul desobedece ao Senhor, oferecendo sacrifício no altar
aonde somente o sacerdote podia oferecer. E escute, eu já ouvi muita gente dizendo que Saul foi escolha do povo, mas Saul foi escolha de Deus. E você vai ver isso registrado em 1 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 15 ao 18. Saul foi ungido por ordem de Deus, mas por causa da cilada da desobediência, o mesmo Deus que elegeu foi o mesmo Deus também o que rejeitou. Então veja que a desobediência ao ensino, à orientação divina, à ordem divina é perigosa. Terceiro lugar, a desobediência nos afasta de nós a presença de Deus. A desobediência nos afasta de nós a presença de Deus. Juízes capítulo 16, versículo 20, quando Sansão entrega o segredo do nazireado ou do nazireu a Dalila, 3 tentativas antes, quando Dalila grita, lá vem os filisteus, Sansão, ele se levanta, quebra as amarras, mas na 4ª vez, quando ela diz, Sansão, lá vem os filisteus, o texto diz que ele se levantou para ir contra os filisteus, pois por ele não sabia que o Espírito de Deus já não era mais com ele. O Espírito saiu de Sansão sem ele simplesmente perceber que saiu. Simplesmente. Sansão se levantou com tudo, pensando que o Espírito Santo ainda se encontrava. Mas o Espírito Santo já tinha se afastado. E quando a presença de Deus sai e o indivíduo nem percebe, significa que o seu estado de letargia chegou a um nível de consciência que cauterizou. O que é cauterizar? Literalmente colocar o bolo no forno e você esquecer. Ou seja, perdeu a sensibilidade, passou do ponto. Ou seja, a desobediência faz que o indivíduo caminhe para distante de Deus, sem que ele perceba que esteja se afastando do Senhor a cada dia. E isso é grave, porque muitas vezes confundimos o poder com a presença. E tem muita gente que está cheio do poder, mas não está cheio da presença. E uma coisa que você pode dizer assim, pastor, mas como que uma pessoa possa estar cheio do poder e não está cheio da presença? Isso é uma heresia? Não. Se você abrir em Êxodo, capítulo 33, vamos lá. Êxodo, capítulo 33, versículo de número 12 ao 15. Vamos ver isso aqui. Olha o que diz. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me disse, fazei subir este povo, porém não me fazer saber a quem hás de enviar comigo? E tu disse, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta-te esta nação que é o teu povo. E disse, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse Moisés, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Oh, aleluia. Perceba uma coisa, Deus queria mandar um anjo para que Moisés caminhasse com o povo, ou seja, Deus queria mandar poder para Moisés, mas Moisés disse, não basta eu estar somente com o poder, eu quero a presença do meu lado.
E se a presença de Deus não estiver comigo, não me ouse tirar daqui com esse povo, porque eu não irei. Então tem pessoas, queridos, que está cheia de poder, mas não está cheia da presença. Elias foge de Jezabel e entra numa caverna, em 1 Reis capítulo 19, quando ele está na caverna, ele precisa de Deus, e de repente vem um terremoto, a terra sendo sacudida, e o texto diz que o terremoto passou, e Deus não estava no terremoto. O terremoto é poder, mas não é presença. E em 1 Reis 19, versículo 11 e 12, você medite, terremoto é poder, e fogo é poder, mas não é presença. Nós precisamos entender isso, que a presença de Deus não pode ser medida com poder, com movimento, por falar em línguas estranhas, por rodar, sapatear, por ter uma igreja cheia. Isso não quer dizer que a presença de Deus está nela. Isso não quer dizer que Deus está sendo regido pela presença. Há muito poder e pouca presença. Então a desobediência nos afasta de Deus. A desobediência nos torna rejeitados de Deus. Quarto lugar, a cilada da desobediência pode nos consumir pelo fogo de Deus. A desobediência mata. Eu tenho dito a algumas pessoas nesse tempo desafiador que estamos atravessando, pandêmico, no nosso país, que algum de nós estamos sendo atingidos de maneira pela desobediência e pela rebeldia em nome do nosso Deus. Eu preciso que você entenda que todo princípio de desobediência, Deus não está. Todo princípio de rebelião, de desobediência, de desacato, Deus não está nisso. Em todo princípio de desobediência, Deus não está. Em Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2, Levítico, vamos abrir aqui, Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2, diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um incensário e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhe não ordenara. Então saiu um fogo de diante do Senhor, e consumiu o Deus do céu. Por quê? Levaram fogo estranho, um fogo que eles mesmos criaram, para dentro do tabernáculo de Deus. No campo da teologia tem uma discussão em termos como Deus mata duas pessoas oferecendo sacrifício, pastor. Ele estava no altar oferecendo sacrifício. Eles não estavam fazendo como os filhos de Eli, que levavam mulheres para o lugar que era santo a fim de fazer prostituições. Não é o caso dos filhos de Arão. Os filhos de Eli pegam as ofertas na porta do santuário e levavam para as suas orgias. Não é o caso dos filhos de Arão. Os filhos de Arão, eles estavam oferecendo sacrifício a Deus e morreram no altar pelo fogo que foram oferecer. E quem pensa que estranho, né, pastor? É estranho isso. Aí você vai ler, a primeira autoridade maior do arraial era quem? Era Arão ou era Moisés? Era Moisés. A primeira autoridade maior, ou seja, o líder do arraial, era Moisés. Moisés não autorizou eles cumprir aquele papel. Está no capítulo 10
Do versículo 3 ao 10 você medita. A maior autoridade do santuário não era Arão. A maior autoridade era Moisés. E Arão também não autorizou que os seus 2 filhos entrasse e fizesse aquilo. E para piorar a situação, o texto faz entender que eles, quando entraram no santuário, estavam embriagados. Outra coisa, não eram sacerdotes que acendiam o fogo no lugar santo. O fogo tinha sido aceso pelo próprio Deus. Era o próprio Deus que acendia o fogo no altar. Era o próprio Deus que trazia o poder e a presença. Mas os filhos de Arão levaram fogo próprio e tentaram acender com seu próprio fogo aquilo que não foi designado nem ordenado a se fazer. Em Levítico capítulo 9, diz que eles tinham que pegar do fogo que o Senhor acendeu e colocar sobre o altar do sacrifício. O Senhor acendeu o fogo no altar de incenso e eles tinham que pegar do fogo e levar para o altar de sacrifício. E não acendeu um fogo pessoal no altar de Deus. Quem acende fogo não sou eu. Quem traz a presença não sou eu. Quem cura não sou eu. Quem renova não sou eu. Quem batiza não sou eu. Quem liberta não sou eu. Quem transforma não sou eu. Quem cura não sou eu, irmão. A ação pode ser boa, mas a motivação pode ser equivocada. A ação pode ser a ideal, mas a intenção não agrada a Deus. Deus nunca recebe nada meu e seu sem analisar a intenção de qual está sendo oferecida. A desobediência é uma cilada para destruir a presença de Deus em nós. Quinto lugar, a cilada da desobediência nos tornará opositores diante de Deus. Revela para nós que Paulo é chamado para o ministério apostólico. O Espírito Santo chama Paulo no capítulo 1 de Atos. Tem uma vaga no grupo apostólico. Judas Iscariote morreu. E de alguma maneira Pedro tem pressa de resolver o problema. E a história vai dizer que Pedro, o apóstolo Pedro, quer preencher logo a vaga. Até porque uma leitura bem cuidadosa do livro de Atos vai revelar para nós que eles não queriam que o evangelho saísse do âmbito judaico. Então Pedro faz uma reunião geral, convoca a liderança da igreja em Jerusalém e diz: não é lícito que alguém tome o lugar de Judas. É lícito que alguém substitua Judas. E lançaram sortes, presta atenção nisso aqui. Lançaram sorte. O modelo de escolher líderes com lançamento de sorte era uma tradição judaica. Enquanto se lançaram sorte, a sorte caiu em Matias. E Matias preencheu a vaga, mas não resolveu o problema da missão apostólica, porque Matias tinha sido escolhido do colegiado, mas não tinha sido escolhido do Espírito Santo. Aí em Atos capítulo 13, versículo 2, nesse texto, diz assim: mas que agora Deus está escolhendo, porque lá escolheram na sorte. Fizeram uma tradição, lançaram sorte, caiu no colegiado, foi escolhido Matias. Mas o Espírito Santo não confirmou. O Espírito Santo não deu a convocação, a chamada. E lá em Atos capítulo 13, nesse episódio, nós vamos observar que agora quem está escolhendo é o próprio Espírito Santo. Em Atos 1, o colegiado escolhe.
em Atos 13, o Espírito Santo que separa. Matias não aparece no cenário da igreja em nenhum momento. Você que é leitor da Bíblia, você já examinou as Escrituras Sagradas, você não vê percursos de Matias, porque foi o colegiado que escolheu. Em Atos capítulo 13, mas aquele que o Espírito Santo escolheu, torna um apóstolo do gentio e do evangelho. Chegou até nós através desse homem, que o Espírito Santo escolhera. Paulo queria pregar na região da Ásia, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus não permitiu que Paulo fosse. Em Atos capítulo 16, versículo 6, agora como eu quero pregar o evangelho, perceba isso, como eu quero pregar o evangelho, e o Espírito Santo não quer deixar que eu vá para anunciar as suas boas novas. Isso não entra na cabeça de um crente. Aí, como o Espírito Santo não permitiu ir para a Ásia, então vou para Betínia. E o Espírito Santo não permitiu Paulo ir, e isso está registrado em Atos capítulo 16, versículos 7, 8 e 9. Mais uma vez, Paulo teve uma visão, tenta ir para outro país. E no versículo 9, Paulo dizendo assim: se eu não posso ir para a Bitínia, vou para a Macedônia, e lá parei para ajudar. E só ali que Paulo parou para ir para a Europa. E depois do evangelho foi pregado em toda a América e chegou a nós na porta do continente. 2 milhões de anos atrás, Deus já estava olhando para esse povo, dizendo: eu preciso que esse povo seja alcançado. Eu preciso que o Brasil seja alcançado. Eu preciso que toda a Europa seja alcançada. Mas essa pessoa precisou ser sensível à voz do Espírito Santo. Essa pessoa precisou estar atenta à voz de Deus, para não tomar um diâmetro de um caminho errôneo. E o Espírito Santo assim o guiou, o conduziu. Vamos ver uma coisa interessante. Elimas, o mágico, começa a se impor quanto à expansão do reino de Deus. Ele se levanta contra Paulo em Atos 13, do 8 ao 12. Toda vez que existe no caminho, uma pessoa existe no caminho pela cilada da desobediência, eu estou me opondo contra o reino de Deus, impedindo que ele seja expandido, que o reino de Deus cresça. Quanta gente dentro do reino de Deus impedindo a expansão do reino de Deus, irmão. Quantos pastores impedindo a expansão do reino de Deus. Quantas lideranças impedindo a expansão do reino de Deus. Quanta gente na igreja impedindo a expansão da igreja. Você está pregando, pastor, o evangelho dentro da igreja. Os filhos de Elimas cochichando, despregando tudo dentro da igreja. Sai do templo, vai para o banheiro ou vai para o terraço da igreja e fica desfazendo tudo que está sendo dito. Todos aqueles que trabalham contra a expansão do reino são os filhos da malignidade. Uma coisa que precisamos aprender: que o reino de Deus é maior que as minhas intenções. O reino de Deus é maior do que eu. O reino de Deus é maior do que o meu ministério. Eu vejo pessoas brincando com o reino de Deus. Exemplo, como se o reino de Deus fosse a minha fazendinha, o meu sítio do pica-pau amarelo. Vejo líderes manipulando ovelhas, como se fosse rebanho deles. Querido, tem um recado para você. A igreja não é tua. As ovelhas não te pertencem. A igreja é de Deus. O rebanho é de Deus.
Só foi te delegado uma autoridade de cuidar e de ensinar e colocar no caminho. Não faça da igreja a tua empresa. Não faça da igreja a tua fazendinha de gado, não. Prega a verdade, ensina a verdade. E faça a igreja crescer, se expandir. Porque o dia seu chegará. O seu dia chegará. E eu trago esse recado para você. Porque esse canal aqui é para anunciar a verdade. Esse canal aqui é para fazer as pessoas abrir o diâmetro de compreender o cristianismo. Na verdade, nós brasileiros não entendemos nada de monarquia. Para a gente entender como se funciona o reino de Deus, preste atenção, pastor. O que é a monarquia? No reino, não existem duas ordens. Só existe uma. E qual? A do rei. No reino, não existe duas autoridades. Apenas uma. A do rei. E quem ele quiser, ele delega para o cumprimento de uma missão, não é em nome do pastor, não é em nome da denominação, é em nome do rei. No reino, ninguém leva a glória, só o rei. No reino, o mérito não é de ninguém, só do rei. No reino, quem se levanta contra o reino, está se levantando contra o rei. No reino, quem fere um soldado do rei, está ferindo o próprio rei. É por isso que Paulo amaldiçoa Elima, porque ele está se levantando contra o reino. Igreja não é quintal de homens. Igreja não é comitê eleitoral. Igreja não é reduto religioso. Igreja é território de reis. Perceba que Amã morreu porque desbruçou na cama da rainha. Aqui está a princesa que vai se casar com o rei, a esposa do rei, a rainha, e ninguém pode deitar na cama da rainha sem ter que responder ao rei. Por alguma razão, isso não entra na cabeça de algumas lideranças, e isso não é meu. Vocês não são propriedades minhas. Nós somos trabalhadores do rei. Respeite a monarquia. Respeite que você é um súdito. Você não é um maioral. Você está a serviço do rei. E quem se levanta contra você, se levanta contra o rei. Se levanta contra o compromisso da missão do rei. Se levantar contra o rei é se levantar contra o reino. Às vezes, o que me chama a atenção, irmão, que às vezes quero me estressar, mas eu não consigo. Quando vejo gente brincando com as coisas do reino de Deus. Gente, é um absurdo. Você ligar a televisão, você vê programações evangélicas. Gente, pessoas brincando com o reino de Deus. Pastores brincando com o reino de Deus. Gente, eu fico olhando isso. E eu não sei o que dá, mas me dá uma revolta. E eu fico olhando. E eu escuto uma voz me dizendo assim: por que você está revoltado, meu filho? Porque você não aguenta. Se você não entende que isso tudo é meu, não se revolta, meu filho. Tudo que eles estão fazendo comigo. Tudo que eles estão se dirigindo a mim. Uma igreja só viverá um avivamento quando ela entender tudo isso que eu acabei de falar aqui. Uma igreja só viverá um avivamento quando ela entender tudo isso que eu acabei de pregar.
Que Deus possa abençoar você. Meu irmão, minha irmã, siga esse canal, divulgue essa mensagem, convide seus irmãos, suas irmãs, faça que essa palavra alcance o maior número de pessoas. Me ajude a divulgar o Evangelho. Faça missão juntamente comigo. Você às vezes não pode ir, mas você pode simplesmente com a sua mão compartilhar, enviar, ajudar. Então leve essa palavra ao diâmetro de toda a raça humana. Que Deus abençoe você. Eu quero fazer uma oração para que Deus abençoe o Brasil, para que Deus abençoe sua vida, para que Deus possa abençoar sua casa, para que Deus possa guardar sua família dessa pandemia, para que a bênção de Deus e o sangue do Cordeiro esteja sobre os umbrais da sua porta. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, abençoe cada ouvinte, Pai. Abençoe cada pessoa que vai compartilhar essa mensagem. Pai, que a Tua palavra, Senhor, possa ser levada, como a parábola do semeador, Senhor, que o semeador saiu a semear. A semente caiu em 4 solos, ó Pai, mas o semeador não volta, porque aquele que tem a missão, Senhor, e entendeu que a sua chamada é para ganhar almas para o reino de Deus, ele não tem marcha ré. Ele consegue sair, Senhor, no âmbito para continuar a semeadura. Pai, abençoa cada ouvinte, abençoa, Senhor, a cada casa, a cada família, a cada ministério, a cada pastor, a cada igreja. Ó Deus, que a Tua palavra possa ser cura para o nosso país. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça de você uma pessoa próspera e feliz. E que sobre ti repouse o seu rosto e Ele te dê a paz. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima mensagem, em nome de Jesus.